O Internacional perdeu por 2-1 o Clássico Grenal de número 438. E após a partida, o técnico Mano Menezes fez a sua análise e deu suas explicações de o porquê adotou a estratégia com Baralhas e Johnny atuando juntos. Mas além disso, houve muita reclamação contra a arbitragem. Mano, William Thomas e Pedro Henrique, todos citaram problemas nas atuações de Leandro Pedro Voaden e também do árbitro de vídeo de toda a equipe da arbitragem aqui na Arena do Grêmio. Além disso, a análise é de que o Internacional fez um jogo bom, mas perdeu para um adversário levemente superior. Esse foi o ambiente do vestiário pós-derrota, que a gente traz aqui no Diário do Inter KTO, de domingo, 5 de março de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo deste domingo. Obviamente, domingo de Clássico Grenal, o mais importante, o jogo derrota por 2-1 no apagar das luzes. O Inter ia conseguido um empate no último lance, uma jogada pelo lado direito, a bola sobra para Carbacho, que vence Kehler e dá a vitória para o Grêmio. O resumo da partida tá no vídeo pós-jogo que o Matheus Dávila gravou ainda no gramado da Arena. O áudio tá um pouco complicado, a torcida estava gritando bastante, mas ali tem as impressões do Matheus Dávila, o relato de como aconteceu a partida e como se desenhou essa derrota do Inter pelo placar de 2-1, que mantém o Inter bem distante do líder do gauchão, o Grêmio, tá? Mas eu quero abordar o vestiário da partida pós-derrota. E o técnico Mano Menezes, na entrevista coletiva, abriu esse vestiário falando sobre a escolha por Baralhas como titular. Antes da partida, ele confirmou a escalação que teve, ao contrário do que a gente imaginava, Maurício no banco e Baralhas entre os titulares. E aí ele fez uma linha de volantes com Baralhas, Johnny, Depena, Alan Patrick, Wanderson e Pedro Henrique do meio para frente. E a explicação do Mano Menezes é que ele colocou Baralhas e Johnny jogando juntos com Maurício no banco para reforçar a marcação no setor do meio-campo, algo que, segundo ele, inclusive a imprensa havia dito que seria um problema para o Internacional se ele não tomasse essa atitude emergencial de colocar Baralhas na vaga de Johnny. E o Mano entendeu que essa estratégia ela deu certo porque o Inter teve os seus momentos na partida. Teve uma escapada com o Pedro Henrique no começo do jogo, onde ele até falou que o Pedro Henrique deveria ter conduzido a bola e não tentado escorar o corpo do Kahneman, que foi o que ele acabou fazendo e caindo no chão, perdendo uma grande chance. O Inter, segundo o Mano, teve outras duas oportunidades com o Wanderson e ele esqueceu de dizer, teve uma com Bustos que o Fábio tira de dentro do gol. Mas, na visão do técnico Mano Menezes, no primeiro tempo faltou acionar mais Depena. O jogador uruguaio esteve muito livre, de acordo com o técnico Mano Menezes, mas foi pouco acionado. O Inter não conseguiu encontrar Depena no meio-campo e por isso que ele acabou tirando o jogador uruguaio no intervalo para a entrada de Maurício e também para a entrada de Matheus Dias na vaga do Gabriel Baralhas, que acabou sentindo o tornozelo ainda no primeiro tempo, tá? Então esse foi o relato do jogo por parte do técnico Mano Menezes, que considerou o resultado da partida normal. Normal no sentido de, foi um jogo onde o Inter teve suas chances, o Grêmio teve suas chances, o Grêmio aproveitou mais e, segundo o Mano Menezes, foi levemente superior ao Internacional. Não muito superior, segundo o Mano Menezes, mas levemente superior porque conseguiu criar mais oportunidades do que o Internacional durante a partida. Então o Mano, de certa forma, reconheceu na derrota a superioridade do Grêmio aqui na Arena. Além disso, o Mano falou também sobre arbitragem, tá? E a fala do Mano sobre arbitragem, ela foi repetida, mas antes eu quero falar sobre só o que disse o Mano Menezes, tá? Eu vou ler aqui o que falou o Mano Menezes sobre arbitragem. Ele disse que não queria falar sobre tudo isso, mas pontuar algumas coisas sem ser reclamão. Abre aspas para o Mano. Qual foi a falta que o quarto árbitro viu no Pedro Henrique no lance do primeiro gol do Grêmio? Além disso, segundo o Mano, o Kahneman segurou demais durante todo o jogo e não levou o cartão amarelo, só levou no final da partida. No segundo tempo foi pior, segundo o Mano. Teve uma falta na entrada da área em que o árbitro já veio com o cartão amarelo antes mesmo de marcar a falta, que nem foi, segundo o Mano Menezes. E aí a análise do Mano, que é a mais forte, tá? Ele disse que o Voaden esteve, de certa forma, condicionado pela pressão da estatística dos grenais. O Voaden apitou 18 grenais e dos 18, a grande maioria era de vitória do Internacional. Isso foi repercutido de alguma maneira. A gente ouviu, por exemplo, o Voaden
na Rádio Bandeirantes. O Waden falou sobre isso, dizendo que não sente isso, que não dá bola para isso. Mas o Mano entende que isso acabou pesando também na arbitragem do Leandro Voaden, onde ele fez diversas críticas, essas que eu citei aqui. Eu quero seguir trazendo o que o Mano falou na entrevista, aliás, o que as outras pessoas falaram nas entrevistas. Ele entende que o Grêmio está levemente superior e que o problema da arbitragem aconteceu. O William Thomas falou também sobre a arbitragem, reclamou da falta marcada pela arbitragem para o Pedro Henrique no lance do primeiro gol do Grêmio, reclamou também bastante o William Thomas na zona mista, mas ele adotou um tom muito mais cauteloso sobre a repercussão da derrota. Entendeu que o Inter perdeu um jogo para um forte adversário fora de casa. E assim, o ambiente do vestiário colorado no pós-clássico foi de tentar normalizar sim o jogo, tentar normalizar sim o resultado, de dizer, a gente perdeu para um adversário que está levemente superior a gente, que a gente tem coisas a melhorar e podemos enfrentar eles também nas finais ou no mata-mata quando o Inter cruzar com a equipe do Grêmio. Esse foi o tom do vestiário e o William Thomas também foi na mesma batida, além de ter falado de arbitragem. Pedro Henrique foi outro que passou aqui na zona mista e conversou com a imprensa. Segundo Pedro Henrique, ele entende que quando ganha não está tudo certo e quando perde não está tudo errado. Então não dá para fazer terra arrasada em cima do resultado do Internacional. Entende que não dá para levar o gol da maneira que levou no final da partida, e o Mano falou sobre isso também, que o vacilo do Inter no final do jogo é inadmissível porque o Inter estava trazendo um empate que na visão seria justo, mesmo que a derrota não tenha sido nada de injusto na visão das pessoas do Internacional. O Pedro Henrique foi nessa linha também, de não fazer terra arrasada e de não vacilar e entender que a derrota ela se deu muito mais por um vacilo. E o Pedro Henrique também falou sobre a arbitragem, porque foi dele a falta marcada pelo árbitro no lance do primeiro gol do Inter. E ele reclamou bastante, inclusive levou cartão amarelo na saída de campo e desfalca o Inter na partida contra o Esportivo na última rodada do Campeonato Gaúcho. Recados gerais, tá? Johnny saiu carregado, teve uma imagem forte do Johnny saindo carregado depois da partida. Ele teve cãibras, por isso saiu carregado. Depois da saída para o ônibus, o Johnny já caminhava normalmente, não é preocupação para o próximo jogo contra o Esportivo. Quem preocupa é Vitão e Baralhas. Baralhas sentiu o tornozelo, Vitão sentiu o joelho esquerdo, ambos serão reavaliados no CT Parque Gigante na reapresentação que começa nesta segunda-feira. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Quem apostou no 2-1 se deu bem no último minuto. A odd do Grêmio, ela estava mais baixa que a do Inter. De certa forma, o Grêmio era favorito pelas casas de apostas no Grenal de hoje e acabou dando a vitória do Grêmio. Quer jogar na KTO? Nessa segunda-feira, aliás, na terça-feira já vai ter Champions League, tem Benfica e Clube Bruges, depois tem Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. Quer jogar na KTO? Te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Aqui da Arena, no Diário do Inter KTO deste domingo. Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!